Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos os ouvintes ao nosso ADVcast, o podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. Eu sou a Regina Rufino, sou advogada, professora universitária, mestre e doutora em Direito do Trabalho, tenho uma especialização em Poder Positivo e Compliance por Harvard e sou membro da Society of Corporate Compliance and Ethics dos Estados Unidos, que é a sociedade dos membros de compliance das empresas das organizações americanas, onde tudo originou, né? Onde começou o compliance. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, Júlia, que vai falar sobre o compliance trabalhista na prática, para entendermos melhor do que se trata esse termo de compliance e como o mundo jurídico trabalhista pode estar atuando. Eu gostaria de saudar todos os ouvintes, todos os integrantes da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, especialmente a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil, e todos os envolvidos da OAB que possibilitaram esse momento, que possibilitaram esse podcast, especialmente o pessoal do marketing, que tanto nos auxiliou. Muito obrigada. Então, olá, como está, Júlia? Eu vou pedir para tu se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência na área de compliance, para a gente poder bater esse papinho sobre a compliance trabalhista. Boa tarde, Regina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos advogados que nos acompanham, aos membros da comissão, a todos aqueles que estão interessados no tema, né, que nos prestigiam aqui assistindo o conteúdo. Então, eu sou a Júlia Nachelli de Alencastro Clos. Sou advogada especialista em compliance pela LEC e pela FGV. Sou sócia da Consulibre Compliance e Gestão de Negócios. E eu, hoje no tema de hoje, de compliance trabalhista na prática, a ideia seria a gente conseguir abordar com vocês de uma maneira bem leve, tentar explicar de maneira sucinta, objetiva e bem clara para vocês como que esse tema ele tem crescido dentro das empresas, como que a legislação trabalhista tem influenciado, né, na reafirmação da importância do compliance dentro das empresas, e eu espero que seja agradável, né, que vocês possam acompanhar o conteúdo, e qualquer dúvida também no final ali, vocês podem, eu vou deixar o meu contato, vocês podem estar entrando em contato comigo. Bom, Júlia, na realidade, né, nós vamos falar sobre o compliance trabalhista, porque muitos ligam a ideia de quem ouve falar em compliance tem uma noção que é apenas a questão da corrupção. Então, para começarmos, eu gostaria que tu abordasse um pouco a diferença da ideia de compliance no contexto geral com compliance trabalhista. Quais são as suas diferenças, suas peculiaridades? Então, Regina, o compliance, ele, como a maioria das pessoas que já ouviram sobre o tema, sabem que ele veio, na verdade, importado, né, de relações internacionais, das empresas terem essa necessidade de adequação com o sistema anticorrupção, né, de países estrangeiros, né, especialmente Estados Unidos e ali a parte do continente europeu, né, que tem mais forte essa legislação anticorrupção. Aí, de adiante, né, a gente tem algumas divisões, algumas especialidades dentro da área de compliance que acaba tendo um pouquinho de diferenças entre elas, que seria basicamente assim. Quando a gente fala o termo compliance, geralmente as pessoas pensam no sistema antissuborno, né? E aí, sim, ele é o programa de integridade, quando a gente fala da implementação de um programa de integridade, ele é sim voltado para ter esse sistema anticorrupção dentro das empresas, né? Que aí acrescenta aquele tópico de governança dentro da empresa, né? De segurança ali, jurídica voltada para essa parte antissuborno, anticorrupção, né? Então ele inclui uma gestão de contratos ali com terceiros, né? Due diligence. Já quando a gente entra para falar sobre compliance trabalhista, a gente enxuga um pouco essas relações. Quando a gente está falando sobre compliance anticorrupção, né, o compliance ali da parte do programa de integridade, nós estamos nos referindo a uma gestão de riscos externos. Ele também analisa as atividades as operações ali, a parte dos departamentos internos, tem uma análise sim de riscos internos, mas especialmente quando a gente fala de compliance trabalhista, a gente aí sim nós voltamos para a parte de riscos internos da organização, né?
que é aquela parte dos relacionamentos de trabalho dentro da empresa. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala de compliance anticorrupção e o compliance trabalhista, é que o trabalhista ele vai ser voltado para uma gestão, gerenciamento de riscos das relações de trabalho da empresa, enquanto o anticorrupção ele volta para um macro da empresa, né? Essas questões de gerenciamento de riscos externos também. Mas falar de compliance trabalhista, nós temos que ver todos os stakeholders, né? Então, aí tu está restringindo para a questão dos colaboradores, dos empregados. Eu não posso abranger aí também, já que é da seara das empresas, as questões dos fornecedores, consumidores, prestadores de serviços terceirizados que não entrariam dentro de uma legislação específica trabalhista também? Com certeza. Quando a gente fala sobre gerenciamento de riscos das relações de trabalho, ela com certeza se estende, né, para a parte externa também, porque relações de trabalho, como tu bem disseste agora, também inclui contratos com terceiros, né, as terceirizações, e também vínculos de pessoa jurídica, de MEIs, né, dentro da organização, também precisam de uma gestão de risco em cima dessa parte quando a gente está falando de uma relação de trabalho. Então, ele acaba se estendendo, sim, para a parte externa também, mas ele tem esse foco voltado para a relação de trabalho especificamente e não para a parte anti-suborno, né? Anticorrupção, que o programa de integridade ele teria como um sistema macro, né? Um sistema anti-suborno, digamos assim. O cumprimento, na verdade, né, de toda a legislação. Estar em conformidade, está em conformidade com o ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, que é extenso, tem que ser visto de uma forma sistemática, né? Exatamente. Então, não só aquela questão da CLT, de todas as normas, especialmente até as normas internas, né? Exatamente. E eu gostaria que tu me colocasse, assim, quais as melhores políticas internas que as empresas podem adotar para esse sistema, para a compliance se efetivar dentro desse ambiente de trabalho? Então, um pouquinho antes de falar da política especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre os pilares do programa de compliance trabalhista, e que seriam basicamente 5 pilares essenciais, né? Quando a gente vai falar de compliance trabalhista na prática, a gente tem que pensar ali, primeiramente, na questão de essas parte de regulatória, né, adequação regulatória de conformidade da legislação. Então, a gente vai acabar pensando ali, não tem como deixar de fora analisar a CLT, está de acordo com o E-Social, está de acordo com a lei Emprega Mais Mulheres, então, assim, são diversas legislações específicas que não podem faltar em todo tipo de empresa, né? Quando a gente fala também sobre questão de prevenção e combate ao assédio, nós temos ali legislação da Emprega Mais Mulheres que vai abordar essa legislação, também vai trazer essa obrigatoriedade desse gerenciamento desses assuntos, né, de combate ao assédio e discriminações em geral, outras formas de violência, mas também temos a legislação que vai abordar sobre a obrigação de órgãos públicos, escolas de ensino médio e faculdades, universidades, né, públicas a terem também o comprometimento, né, de ter esse gerenciamento, esse programa, esses projetos voltados à parte de combate ao assédio e prevenção de assédio. O que nós falamos, então, de pilares seria essa questão da parte de conformidade regulatória trabalhista, né, como pilar 1. Depois nós temos as políticas internas de maneira clara, que aí entra na tua pergunta, né? E aí, nessas políticas internas de maneira clara, o que eu, assim, recomendo, né, para empresas que estão começando, que estão querendo começar com esse compliance trabalhista, o que não pode faltar é o Código de Ética e de Conduta, né? O Código de Ética e de Conduta, ele é entendido como um código matriz, né? A norma de start, digamos assim, para as empresas, não necessariamente uma obrigação, ela ser a regra inicial, né, de startar esse compliance trabalhista, mas é o mais indicado porque ela vai tratar sobre, de maneira ética, né, o comportamento, a conduta dos stakeholders em geral da organização voltadas para as relações de trabalho, mas também vai garantir que a partir dela outras políticas específicas, né, trabalhistas possam vir a ser entrar mais no detalhe, lapidar mais essas condutas, né, dos colaboradores. Então, embora o Código de Ética e de Conduta ele seja o código, digamos assim, a norma matriz, né, que eu recomendo que as empresas pensem quando querem começar um compliance,
teriam outras políticas específicas também, como a de prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência, né, discriminações. A NR1 agora, né, que vai ter validade, importantíssima a questão da questão psicossocial dentro do ambiente de trabalho, já que está falando de assédio, não tem como deixar de falar, inclusive através da CIPA, que agora não vai apenas verificar as questões de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, se nós estamos falando de políticas de prevenção de assédio, e no meu entendimento, lógico, eu sou um pouco suspeita porque há quase 20 anos, praticamente 20 anos, eu estudo esse tema, né, que agora que ele está sendo colocado em pauta, mas há 20 anos atrás, quando se falava em assédio, muitos nem sabiam o que era assédio moral, confundia com assédio sexual, e a gente precisa identificar isso, porque não é só uma questão de conformidade da legislação da CLT. Então, como tu bem mencionou, esse código de ética e conduta, ele é importante, mas nós temos que verificar algo que está por trás, que são os valores da empresa. Exatamente. Né? Esses valores, eles têm que se refletir em todos os funcionários. No momento da admissão, precisa, quem está cuidando, seja do RH ou quando terceirizado, verificar se aquele funcionário ele possui os mesmos valores que a empresa prega, que são as suas crenças. Uhum. E nesse sentido, assim, apenas para a tua opinião, na questão dos valores, como que eles podem se difundir dentro da empresa e no momento da contratação, como que o RH vai identificar se aquele indivíduo ele está em consonância com os valores, pelo menos na hierarquia, né, dos valores que a empresa espera? Uhum. Então, Regina, muito importante tu ter abordado essa parte dos valores da organização, porque até para quem gostaria de começar a trabalhar com compliance, quer entender um pouco mais, né, para aqueles que estiverem nos assistindo por conta da parte mais de aprendizado, né, e informativo para caráter de aprendizado mesmo, é importante a gente lembrar que quando a gente vai fazer a estrutura de um código de ética e de conduta, o primeiro passo que a gente tem que ter é se reunir com a alta direção, né, enquanto compliance officer, e entender numa conversa bastante aprofundada com a alta direção, e entender qual é ali a curto, médio e longo prazo, nas estratégias internas da empresa, para onde ela quer andar, e a sua missão, visão e valores. Para fazer sentido, né, todas aquelas regras que estarem ali presentes nesse código, não serem só meramente uma teoria, ser institucionalizado, né? Somente papel, somente algo que vai ficar, que é o que todo mundo sempre repete para inglês ver, né? Que não tem nenhuma prática. Então, quando a gente traz, até o nosso tópico é compliance trabalhista na prática, né? Que é justamente a gente tirar dessas políticas, de ficar somente nas regras, na parte escrita, e entender a eficácia, a efetividade que a gente tem que trazer na prática para essas normas. Então, assim, o Código de Ética e de Conduta, a gente se reúne e elabora, ele é só um espelho do que, na verdade, o empresário ali, a organização, a instituição, ela quer andar, ela quer ser, ela quer evoluir. Para isso, a gente precisa ter um treinamento, precisa ter um entendimento, um engajamento do time ali que estiver envolvido nessa organização. Então, até essa comunicação para os stakeholders não terem menor dúvida de quais são, para onde aquela empresa quer trabalhar, né, para que ela quer andar, aliás, quais são os objetivos dela, né, enquanto responsabilidade social, ambiental, que daí a gente vai entrar Mas na admissão, como que quem está admitindo vai identificar, né, naquele indivíduo, naquele candidato, porque é um contato que, às vezes, é um contato único, né? Tu bem mencionou de quando já está na empresa para desenvolver esses valores. Mas e no ato de admissão? Como que eu vou identificar se aquele candidato, ele tem os mesmos valores, se estão em consonância com aquela política que a empresa espera para verificar o perfil dele? Então, aí a gente consegue fazer através de uma due diligence, né, dessa pessoa. É importante lembrar que quando a gente fala sobre devida diligências, né, as due diligence, elas não são apenas dos terceiros, né, é muito importante lembrar disso. No compliance trabalhista, a gente recomenda due diligence para a contratação de funcionários também, para justamente analisar, ver se possuem algum tipo de reputação ruim, né, tentar identificar ali através da entrevista
se essa pessoa já tem tendências a ter comportamentos, condutas e pensamentos muito diferentes dos valores da organização, né? Então, assim, lembrar que o compliance, ele tem como objetivo principal a prevenção, né, de riscos. A gente gerencia os riscos para ter, de forma preventiva, ações, né? Então, assim, essa due diligence, essas devidas diligências no ato da contratação é agir de maneira preventiva, porque depois, né, que a pessoa adentrou, aí a gente já começa a ter um pouquinho de dificuldade, mas não é impossível. Então, a gente tem o treinamento de compliance também, que as empresas realizam na admissão, né? Logo após a admissão, geralmente é dado ali um prazinho, que costuma variar de 30 a 90 dias, a depender das empresas. Elas costumam realizar, então, quando elas já têm um compliance na empresa, a gente recomenda que seja ali dentro desse prazo máximo de 30 a 90 dias para o funcionário novo que foi admitido fazer o treinamento do compliance. E esse treinamento de compliance nada mais seria do que justamente entender, né, para onde que a organização, quais são os valores da organização e quais são, então, a partir desses valores e dessa cultura que existe dentro da empresa de integridade, o que é esperado desse colaborador que foi recém-admitido e o que é proibido, né, condutas vedadas e condutas compatíveis com os valores da organização e a sua cultura, né. Quando ele está já na empresa, eu concordo contigo também, esse é o caminho. Eu acho que a maior dificuldade é na admissão. Para quem está fazendo, seja o gestor de RH, quem for, é identificar as skills realmente que aquela pessoa tem, as soft skills que a gente fala das habilidades, né? Que é o perfil dela. Porque se for só num único encontro, talvez alguns testes, como se tem feito, porque depois que ela está, o empregado, eles têm que estar em conformidade com a empresa, com os valores da empresa. Mas como que eu vou identificar, naquele momento de um desconhecido, se ele tem esse perfil para estar dentro da empresa, né? Porque muitas vezes é complicado, nós estamos falando de algo bem subjetivo. Exatamente. Mas, enfim, depois que ele está na empresa, tu falou que tem os treinamentos, eu acho importantíssimo esse treinamento de compliance que quase nenhuma empresa faz, mesmo aquelas que adotam as políticas de compliance, né? Elas jogam lá, esse aqui é o código de conduta, é o regimento interno, tem que estar nessa conformidade. Mas o que isso pode facilitar para o trabalhador ou para a própria empresa? Perfeito, Regina. Vou voltar para conseguir te responder essa pergunta para a questão dos pilares do compliance trabalhista na prática. Então, a gente tem inicialmente ali, que nem eu disse, a conformidade e a parte regulatória, né, com a parte legislativa e regulatória. Depois nós temos, então, a implementação dessas políticas claras internas, né, para a organização, que daí, como eu indiquei, né, que quem está querendo começa com código de ética e de conduta e, sobretudo, não deixar, né, de lado a política específica de combate e prevenção aos assédios e outras formas de violência, né? E depois nós temos a gestão de riscos trabalhistas, né? Então, assim, esse gerenciamento dos riscos trabalhistas é essencial, né? Ser feita uma avaliação desses riscos no geral da empresa. Então, que nem tu disseste antes, não apenas ali com seus colaboradores, com vínculos, né, de trabalho pela CLT, mas também analisar todos os vínculos com contratações de pessoas jurídicas, de MEIs, terceirizações, né, empresas terceirizadas que tiverem relação ali com essa empresa. E nós temos o canal de denúncia e escuta da organização. E aí, por fim, como último pilar, que vai entrar agora na tua pergunta, é a questão dos treinamentos e comunicação interna. Então, assim, essa questão dos treinamentos de compliance, a gente tem que lembrar que o treinamento, ele é nada mais, nada menos do que fazer com que aquilo que foi pré-determinado de uma estratégia do compliance com a alta direção, de uma reunião em que foi depositado todo um esforço para conseguir deixar regras claras, né, para que a empresa tenha na sua estratégia de longo prazo, na sua sustentabilidade, na sua reforço cultural do que para onde ela quer andar, de que os seus colaboradores, os seus stakeholders, eles entendam também, tenham a compreensão que a alta direção possui.
Então, não adianta só a alta direção ter na sua estratégia, compliance officer ter a sua expertise, especialidade, e não conseguir passar isso adiante, tanto para os colaboradores da empresa, quanto os demais interessados, não conseguirem absorver, não conseguirem ter o engajamento necessário que essa cultura deveria ter. Então, o treinamento de compliance, ele tem que ser algo que não pode ser isolado. Então, assim como tem recomendação de treinamento na admissão do colaborador, é importante ter, de forma periódica, esses treinamentos para que sejam mantido o reforço da cultura de compliance dentro da organização, para que não fique esquecido, né? Mas que a organização viva mesmo o compliance, aquilo seja orgânico, né? Mas o que isso vai aproveitar para o empregado? Quais são os privilégios, sabe? Sim, nesse sentido. Como assim. que ele também agrega, né, para si. O compliance, ele é trabalhar com reforço de cultura de ética, transparência, né? E segurança para o funcionário. Então, assim, o compliance trabalhista, ele garante, né, garantir medidas de segurança, transparência e ética para a organização. Quando a gente fala sobre ética, nós estamos falando sobre sermos pessoas íntegras, termos relações íntegras, e isso vai afetar diretamente o clima organizacional da empresa. Então, falando voltado para a parte do time, a equipe interna ali da empresa, os stakeholders também, a gente pode estender para eles, lembrar que quando a gente treina para ter, né, esse engajamento com a cultura de integridade, nós estamos falando de diminuir relações tóxicas, de diminuir conflitos internos, né, diminuir discriminações, assédios em geral, a título de exemplo, né, piadas desnecessárias, assuntos que não dizem respeito a questões de trabalho, mas são trazidas, por exemplo, questões religiosas, políticas, assuntos que não são, né, atinentes ali ao exercício da sua função. Essas situações todas de constrangimentos, humilhações, o compliance ele vem quando ele treina, né, para ter uma governança e uma segurança dentro da organização, ele vem para garantir que esses stakeholders, esses colaboradores, quando eles recebem os seus treinamentos e a partir do momento que eles são treinados por condutas que são proibidas, eles não apenas têm que entender qual conduta é proibida, mas eles têm que, sobretudo, entender o porquê da proibição daquela conduta, para que a gente possa trabalhar internamente dentro desse colaborador, né, essa mudança, né, que a gente sabe que mudar a cultura de alguém é muito forte, falar sobre isso é algo que é difícil, né? É trabalhoso. Porque a cultura são crenças, né? Que a pessoa no decorrer do tempo ela foi agregando aquilo. Exatamente. E consolidando no seu interior, né? Falar da cultura. Exatamente. Então, assim, quando a gente treina, né, a algum membro ali da organização, algum colaborador, ele vai ter agregado para ele também a questão da segurança. A partir do momento que o colaborador ele entende que a empresa está dedicando esforços para falar sobre cultura de integridade, para falar sobre aplicar sanções àqueles que agirem de maneira contrária aos valores da empresa, que está sendo divulgado como valores éticos, valores de integridade, quando a gente consegue garantir um sistema, né, que é esse compliance trabalhista na prática, de ter esse canal de escuta, um canal de denúncia seguro para fazer esses reportes dessas irregularidades. Então, quando a gente realiza o treinamento de compliance, a gente não vai falar só quais são as condutas esperadas e as proibidas, mas, sobretudo, explicar também o processo de apuração dos reportes das irregularidades, estimular que esses colaboradores e demais stakeholders usem do canal adequado que a empresa, primeiro de tudo, a empresa tem que ter um canal adequado, né, para essa escuta. Sempre, Regina, sempre, porque assim, inclusive esse é um assunto muito delicado que eu acho que é onde tem mais erros na parte de compliance. Quando a gente fala sobre compliance das organizações, para mim, o canal de denúncias em si, ele é, digamos, o calcanhar de Aquiles. Porque o canal de denúncias, né, pela própria ISO, né, 27001, pela própria entendimento dela como todo, ela precisa ter como requisitos o anonimato do denunciante para que não haja a retaliação, né? Aquele que flagrar uma irregularidade, quiser contribuir, né? Ele não se sentir
injustiçado. É um instrumento, é uma ferramenta do compliance. De compliance, exatamente. Nós E aí a gente precisa, então, ter o anonimato do denunciante, precisamos garantir a criptografia das informações e precisamos que ele seja um canal imparcial. Onde que as empresas costumam errar com muita frequência nesse tema é achar que colocar alguém como responsável interno para apurar esses relatos, né, conduzir essas apurações do início ao fim, seja adequado. Por mais que você treine um gestor para fazer esse trabalho, por mais que você tenha um departamento ali que seja de reportes, eu vejo isso como algo muito delicado, porque eu entendo que canal de denúncia tem que ser terceirizado para ele ser bastante efetivo. É difícil os empresários aceitarem isso, porque eles veem como gasto, né? Nós até falamos aqui há pouco, não como investimento. Mas, assim, na questão do compliance, assim, o canal de denúncia ele tem que ser, acima de tudo, efetivo. Porque se ele recebe, e nem vou adentrar no tema em si, mas se ele recebe a denúncia e quem está recebendo for algum amigo, conhecido de quem está sendo denunciado, isso daí já macula, de certa maneira, todo esse procedimento. E tem que ter uma sanção efetiva. Então, ele, sem dúvida, é um instrumento. Mas, assim, eu gostaria de saber quais os maiores erros que a empresa ela acaba praticando. Porque tu comentou sobre, que a gente pode falar aqui, o regimento interno, né, as políticas de conformidade, mas a gente não pode deixar tudo na teoria, como tu mesmo mencionou. Uhum. E eu costumo falar muito até para os clientes que o exemplo é o fator predominante. E o exemplo vem de cima, porque as pessoas aprendem com os exemplos. Então, se de repente os sócios, os gestores, eles agem numa política de conformidade, isso vai mostrar para os subalternos como eles têm que agir. Porque se de repente tem canal de denúncia, tem lá o código de conduta, e aí faz a denúncia, não é efetivo, não tem uma responsabilização, não tem uma sanção, e os de cima são os que dão os maus exemplos, né? Fica tudo muito na teoria. Então, eu gostaria de uma forma simplificada, entender o que tu acha, Júlia, que seriam os maiores erros que a empresa acaba praticando, né? Mesmo com compliance interno, falando que tem uma política de compliance, mas ela acaba praticando um erro. O que tu acha que seria, assim, o maior erro que a empresa pode estar praticando? Olha, Regina, tem muito, assim, uma crença, né, digamos assim, dos empresários, as empresas em geral, elas acreditam que quando a gente fala sobre relações de trabalho, o responsável é departamento de RH. Recursos humanos se resume a tudo e qualquer assunto de trabalhista, né? E depois que deu o problema, o jurídico. Mas esquecem do compliance. Compliance, ele não se mistura ele não substitui, né, o RH e nem RH substitui compliance. Quando as empresas, os empresários entenderem que eles são complementares, que o compliance ele vem tem que trabalhar junto para trabalhar e analisar o serviço do RH, vem né, olhar somar, de perto, né? Exatamente. Porque, por exemplo, regulamento interno, né, que a gente comentou antes, o regulamento interno ele não é algo inerente do compliance officer ele realizar. Porque quando a gente, para quem não, o pessoal que está acompanhando a gente para entender um pouquinho, nós temos o Código de Ética e de Conduta, como eu havia comentado anteriormente, e temos o regulamento interno. O regulamento interno ele vai trazer normas mais voltadas às obrigações do contrato de trabalho ali dos seus colaboradores. Ele vai voltar à parte de questão dos benefícios, salários, horas extras, questões de faltas, ausências, né? Enfim, vai entrar em aspectos mais voltados à parte da contratação ali, da relação de contrato de cada relação de trabalho ali da empresa, né? Então, ele vai determinar essas regrinhas. E quando a gente fala do Código de Ética e de Conduta, ele é voltado para condutas, né, mesmo voltadas de esperar, o que se esperar de cada colaborador, nessa parte cultural, né, para manutenção da ética e integridade dentro da organização. Então, toda e qualquer conduta que possa vir a ferir esse aspecto dos valores e da integridade da empresa vai ser trazido através do Código de Ética e de Conduta. Então, um erro que eu considero, assim, que é muito comum, né, que as empresas costumam praticar, é achar que o compliance não é necessário porque tem um departamento de RH, ou que o RH é um especialista em compliance e aplicar
atividades de compliance para o responsável do RH. Não é, eles são ações diferentes. E o compliance, por exemplo, nessa parte do regulamento interno, é analisar, por exemplo, esse regulamento feito pelo RH para verificar se ele está realmente em conformidade com a parte regulatória e da legislação. Então, o Compliance Officer ele tem esse papel de analisar, sim, essa conformidade num todo, fazer a atualização disso, mas não é ele quem cria, por exemplo, o regulamento interno, né? Então, essa é uma diferença, assim, bastante comum. E outro erro que eu vejo que é muito comum de acontecer é achar, né, que tendo treinamento de compliance e as políticas internas, primeiramente, né? E depois disso, treinar a equipe, ter as comunicações internas de tempos em tempos, né? Lembramos que tem que ter... É importantíssimo o treinamento. Depois do treinamento, o treinamento ele não pode ser isolado, né? De tempos em tempos é muito importante também ter a divulgação de materiais no intranet, sim. e-mails, né? Enfim, diversas comunicações com os stakeholders e, né, e a equipe interna, o time da organização, para que eles relembrem aqueles assuntos que foram passados no treinamento, mas lembrar que, terminando aí, que nem tu disseste antes, ainda falta uma parte primordial, que é o quê? Toda e qualquer regra, a gente só consegue eficácia e ter garantia de que ela vai vir a ser respeitada e executada, infelizmente, através de uma punição. Então, assim, quando a gente fala de impunidade, fala de ineficácia, é quando a gente lembra que uma organização ela tem toda essa parte de treinamentos, tem toda a estrutura das normas internas, faz as comunicações ali esporádicas e aí pensa, nossa, meu compliance é muito bom, né? Olha o investimento que eu estou fazendo. E esquece dessa parte primordial que é, de fato, aplicar as correções, né? Corrigir, né? Aplicar a sanção a quem não vier a cumprir com essas normas, esses treinamentos, essas condutas que foram treinadas para não descredibilizar todo o compliance da empresa. A partir do momento que a gente tem pessoas descumprindo toda uma regra, que foi feito bastante investimento em treinamento, investimento em materiais que estão sempre sendo falados, mas que na prática, todo mundo que descumpre com essas regras, né, eles não sofrem nenhum tipo de sanção, a mensagem passada é de que não existe compliance. Claro. Na prática, a gente não tem compliance dentro da organização, né? Nós temos... Não está em conformidade, né? Não está em conformidade. E cultura de integridade mesmo, daí fica longe de se ter dentro de uma organização assim. E aí, que nem a gente comentou antes, o canal de denúncias, né, de maneira imparcial, quando ele é terceirizado, a gente garante a apuração desse reporte da denúncia, garantindo o anonimato do denunciante. Então, a pessoa que está reportando, né, a situação errada se sente segura, se sente estimulada a conseguir fazer o uso desse canal de escuta, né, e reportes para a alta direção tomar as devidas providências. E lembrar daí nesse ponto que, de novo, voltamos para o braço ali forte do compliance trabalhista, que é o RH, que é saber aplicar as sanções proporcional a cada medida descumprida, a cada regra descumprida, né, conduta lá violada. Então, lembrar também que uma empresa que treina os seus colaboradores com compliance não pode deixar de treinar o departamento de RH para saber fazer a aplicação das medidas de maneira devida e não apenas banal, né, que pode acontecer, muito acontece, né, às vezes de ter em alguns casos, penalidades muito severas para casos não tão graves. Proporcional, né? E o oposto também, que a gente disse, né, anteriormente, de às vezes ali ter um RH mais parcial, que já tem algum coleguismo, já tem algum favoritismo com alguém, e acabar aplicando, por exemplo, uma advertência no caso de suspensão. Então, esse treinamento do RH aliado ao compliance é muito importante para ter uma eficácia de compliance trabalhista na prática. Eu somaria até com o jurídico, eu acho. Exatamente. Que, lógico, o jurídico ele pode abranger todos, mas nem todos abrangem o jurídico. Isso. Eu costumo dizer que o jurídico ele pode aplicar o compliance, o jurídico muitas vezes ele faz o papel de RH, agora o que nós vemos em algumas empresas é o RH querendo fazer o papel de jurídico, que aí é uma catástrofe. Exatamente. E eu achei importante, tu falou da punição, e sem dúvida a punição é um dos principais instrumentos que diferencia o compliance da consultoria preventiva. Porque a consultoria preventiva, a pessoa vai te questionar como agir no compliance, além de identificar onde está o erro,
Quando tem esses problemas de estarem em desconformidade, então aí vai ter a sanção, a punição. Esse é um ponto importante. Mas, Júlia, passa tão rápido, né? Já estamos chegando aqui nos finalmente com o nosso tempo. E eu gostaria que, para concluir, então, tu colocasse assim, um insight, uma orientação resumida para um empresário, para alguém da corporação, algum empreendedor, sabe, da vantagem de se aplicar o compliance trabalhista, de ter o compliance trabalhista na tua empresa de uma forma resumida, né? O que ele pode ganhar aí de vantagem nesse sentido? Então, o compliance trabalhista, né, ele agrega muito valor à empresa no sentido de que ele vai trazer justamente esse aspecto da cultura de integridade tanto para colaboradores quanto demais stakeholders que sejam parte interessadas ali, então, né, com a organização, no sentido de que quando a gente está falando sobre a aplicação do compliance, a gente está trazendo aquela questão dos valores da empresa serem reafirmados, garantidos, né? Então, assim, o compliance, quando a gente tem ele na eficácia, né, respeitando todos aqueles aspectos, né, não caindo naqueles erros que nós acabamos de comentar, a gente acaba tendo ali uma diminuição de, por exemplo, riscos jurídicos muito grandes. A gente sabe que o Brasil, hoje, ele é o número 1 no mundo, né, de número de ações trabalhistas, ações judiciais trabalhistas. E então, quando a gente fala sobre um gerenciamento de riscos dentro da empresa, né, o compliance, ele trabalha com essa parte desse gerenciamento de riscos, a gente não pode deixar de fora os riscos trabalhistas, né? Quando nós temos essa cultura de integridade, a cultura do compliance do trabalhista na prática eficaz, nós estamos diminuindo os riscos de esses passivos trabalhistas virem a ser configurados, né? E a gente trabalhando com essa diminuição de riscos de passivos trabalhistas, nós também trabalhamos com a reputação. Então, a imagem da empresa, né, essa reputação corporativa, também agrega muito valor à sustentabilidade da empresa. Perfeito. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação aqui no nosso ADVcast, né? O podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. E eu gostaria de novamente convidar a todos os advogados catarinenses, a todos os participantes da comunidade jurídica a participarem, a integrarem a nossa comissão, a nos ajudarem a expandir essa ferramenta de diálogo, de transparência, que é o que a advocacia sempre deve buscar. Então venham, participem da nossa comissão e agradecer novamente a todos os ouvintes, a todos os integrantes da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB, a todos os envolvidos da OAB que possibilitaram esse podcast, né, que nós estamos criando agora para a nossa comissão, especialmente a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil, ao pessoal de marketing da OAB, que nos brindou com essa possibilidade de dialogar desse tema fascinante, agradecendo a nossa convidada Júlia. Muito obrigada e até uma próxima.